Que no final, depois eu Já queria pegar o link, tá? já iniciei agora. Show de bola. Esses meninos fazem tudo, Sidney. Pode fazer aí. Dê sua aula aí que eles fazem tudo. Esses meninos são craque. Show de bola, Marcelo. Obrigadão, cara. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá, deixa eu começar aqui. Estou apresentando minha tela para vocês. Confirmam aí, tá tudo ok? Estão vendo? Estão me escutando direitinho? Tá tudo ok. Pronto. Então, eu vou começar a aula. E essa aula, né, o objetivo dela, o propósito dela, é que ela seja uma aula de interação. Então, eu preciso de verdade que vocês, ao longo da aula, interajam comigo. Então, fiquem à vontade, podem parar, perguntar, tá bom? Não se preocupem, a gente está aqui para isso mesmo. Então, durante a aula, você pode perguntar, eu vou estar fazendo exercício com vocês. O canal está sempre aberto aqui, tá bom? Beleza? Oi? Acho que Marcelo está com o áudio dele aberto aí. Pronto, Bom, Sidney. vamos lá. Pessoal, o que acontece? Né? Eu estou substituindo o professor Marcelo Mesquita, que seria aula da frente de mecânica. Então, eu vou ficar responsável nessas aulas do Enem pela frente que seria a frente da segunda série, a frente que envolve calorimetria, envolve óptica e ondas, tá bom? Então, como nós vamos ter essa aula agora e a nossa próxima aula vai ser lá na frente só, esse capítulo, esse tópico que eu vou abordar hoje, ele é um tópico que a gente começa hoje e termina hoje, beleza? Então, só para deixar a linha com vocês, tá bom? Bom, vamos aqui. Eu não vou conseguir ficar olhando o chat, mas, por favor, se alguém falar alguma coisa importante no chat, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, me ajudem aí, tá? Abra o microfone e fala, ó, professor, fulano e tal tá perguntando isso, aquilo, e a gente vai se comunicando, tá bom? Bom, vamos lá. Eu escolhi para o conteúdo desta aula como sendo conteúdo de termodinâmica. Vale ressaltar que termodinâmica é um conteúdo que normalmente os alunos acabam não vendo, porque o conteúdo é muito imprensado e às vezes os alunos acabam não vendo essa parte de termodinâmica. Eles veem eletricidade, eles veem mecânica, eles veem ondas e óticas, mas normalmente esse conteúdo de termodinâmica ou ele é dado muito nas pressas ou ele não é dado. Então eu quis escolher esse conteúdo para poder trabalhar com vocês, né? Ter mais uma chance da gente aprender esse conteúdo, da gente ter um contato com esse conteúdo. Não é o conteúdo mais importante para o Enem, quando eu falo de termodinâmica geral, não é o conteúdo mais importante, mas sempre tem questões de termodinâmica em todo ano no Enem. Então, assim, mesmo não sendo o mais importante, se você tiver um domínio sobre ele, você vai conseguir destacar em relação a algumas questões, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, o conteúdo de termodinâmica, ele vai falar basicamente sobre o estudo térmico dos corpos, beleza? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe no nosso cotidiano uma mistura, uma confusão entre os conceitos de calor e temperatura. Então a gente aqui tem que ficar bem claro com vocês, tá? A distinção entre esses dois conceitos e como é que eles se conectam. Eles não são iguais, também não são conceitos opostos, beleza? Eles se conectam de alguma forma. Então, primeira coisa, vamos lá. O conceito de temperatura que a gente tem no cotidiano, ele é muito simples, tá? Quanto mais quente, quando você toca alguma coisa, mais maior a temperatura dele. Só que esse conceito de temperatura, ele se mistura com o conceito de calor. Essa sensação de tocar em alguma coisa e sentir quente, na verdade, é resultado dessa diferença de temperatura entre você e o que você está tocando, tá? Mas na existência de um fluxo de energia chamado de calor, beleza? Então, deixa eu começar de uma forma bem básica, passando por todos os pontos direitinho, dizer para vocês assim: temperatura é uma manifestação de energia pelas partículas. Como assim, Sidney? Quando um corpo recebe energia, essas partículas, ao receberem energia, seja qual for a forma, elas começam a se agitar mais intensamente.
cada partícula começa a ficar com uma energia de vibração maior. E é isso que nós chamamos de temperatura. Temperatura é o grau de agitação térmica das partículas que compõem um corpo. Então, a temperatura de um corpo, associe isso agora, está sempre relacionado ao grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura, beleza? Primeiro conceito importantíssimo. O que acontece? Antigamente, o pessoal entendia que quando você fazia algumas coisas com o corpo, por exemplo, você botava ele para esquentar, botava fogo nele, alguma coisa assim, ele aumentava a temperatura, o pessoal falava sobre um conceito do que eles chamavam de calórico. O calórico é uma espécie de fluido imponderável, assim, um fluido que não tinha peso, que não era perceptível, mas que transitava para o corpo, fazendo aumentar a temperatura. Inclusive, a unidade desse calórico era justamente a caloria. E uma caloria era a quantidade de calor, né, necessária para que 1 grama de água pura variasse a temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Veja que é bem específico, 14,5 para 15,5. Verdadeiramente é diferente de você aumentar de 14 para 15. A quantidade de calor é diferente de você aumentar, por exemplo, de 30 para 31, ou de 58 para 59. Só que, no nosso estudo mais simplificado, eu considero que essa quantidade é praticamente a mesma. E aí, ao invés de falar de 14,5 para 15,5, vou falar assim, para aumentar em 1 grau Celsius. Então, uma caloria era a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura variasse a temperatura em 1 grau Celsius. Esse era o conceito de caloria, tá? E esse calórico era esse fluido assim que ninguém conseguia identificar, mas que quando o corpo aumentava a temperatura é porque ele recebeu calórico, quando ele baixava a temperatura é porque ele perdeu calórico, por exemplo. Tá bom? Esse conceito durou durante muito tempo e ele só veio ser questionado depois, quando existe uma experiência chamada experiência de Joule, onde um camarada ele fez uma... É bem fácil, preste atenção que é fácil de entender, fez uma importância desse experimento, tá bom? Ele tinha um recipiente contendo água, aí esse recipiente tem um eixo, aí essas pás aqui, ó. Então ele colocou água aqui dentro e tinha essas pás, e esse eixo aqui, ele enrolou e prendeu a 2 pesos na lateral. Então, na hora que esses pesos caíam, faziam esse carretel girar, na hora que esse carretel girar, as pás aqui dentro agitavam a água, e aí a água aumentava a temperatura. Ele media o aumento de temperatura. Como existe o princípio de conservação da energia, né, que fala que na natureza a energia não se cria, nem se destrói, ela se transforma. Na hora que esses pesos caíam, o sistema perdia energia potencial gravitacional, a água aumentava a temperatura. Então, eles passaram a entender que esse conceito de temperatura, na verdade, quando os corpos caíam, que agitavam a água, eles aumentavam a energia interna da água. E aí, eles encontraram a equivalência entre como eles aumentavam a temperatura, eles sabiam quantas calorias a água tinha recebido, vamos dizer assim, e sabia quanto de energia mecânica esses corpos tinham perdido, eles fizeram a equivalência. Então, entre a quantidade de energia potencial gravitacional perdida e a quantidade de energia térmica recebida. E é por isso que surgiu o equivalente mecânico do calor. Beleza? A experiência de Joule tem essa importância. Então, foi a experiência de Joule que me disse que uma caloria, que nós conhecíamos lá o conceito de calórico e tal, a quantidade de calor de uma caloria, na verdade, corresponde a 4,1860 joules de energia. Então, a partir desse experimento, calor deixou de ser visto como uma coisa só para aquecer os corpos e passou a ser visto como uma forma de energia. Na verdade, calor é um processo de transferência de energia. Calor é a forma como a energia passa de um corpo para o outro. Calor aqui foi a forma como a energia mecânica se transformou em energia térmica. Beleza? Então, quando pergunta assim, qual a importância da experiência de Joule? Foi encontrar o equivalente mecânico do calor. Foi mostrar que calor, na verdade, era um processo de transferência de energia. Beleza, galera? Tranquilo? Então, só para a gente começar a fazer os exercícios,
de calor é bem simples, tá? Pra gente, como a gente vai trabalhar aqui, ó. Calor, ele é uma energia térmica que vai transitar entre dois pontos que tenham diferentes temperaturas. O princípio com que ele transite é bem fácil. Quando você começa a esquentar uma extremidade, essas partículas que estão numa temperatura mais elevada, elas estão mais agitadas, elas começam a interagir com as partículas vizinhas, fazendo com que as partículas vizinhas também comecem a se agitar mais intensamente. Então, se ela começou a receber energia e começou a se agitar mais intensamente, ela começa, evidentemente, a aumentar a sua energia, né? E aí, passa para a vizinha, que passa energia para a vizinha, que passa energia para a vizinha, assim vai. Então, a partir de agora, calor, entenda, o calor é o processo de transferência de energia devido a uma diferença de temperatura. Beleza? A gente está sempre falando de um fluxo, de uma quantidade geral. Entende? Esse fluxo é a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro. E esse fluxo ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Na verdade, ambos estão perdendo calor um para o outro, só que aquele corpo que é mais quente, ele perde mais calor do que recebe. O corpo que é mais frio, ele recebe mais calor do que perde. E aí, aquele que perdeu mais calor baixa a temperatura, aquele que recebeu mais calor aumenta a temperatura. Entende? E é por isso. Claro, conceito importante da diferença entre temperatura e calor. Temperatura é a manifestação da energia, é o grau de agitação das partículas. Calor é o processo em que essa energia é transferida entre dois pontos, entre dois corpos. Beleza? Ok? E aí, acontece? Essa termodinâmica ela é baseada em 4 leis distintas e tem uma lei que é tão trivial que ela é chamada de lei zero da termodinâmica. Ela fala assim, ó, se 2 sistemas estão em equilíbrio térmico com o terceiro sistema, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Não ficou claro, mas vai ficar claro nos exercícios que eu vou mostrar. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com B, e o que é estar em equilíbrio térmico? É ter a temperatura. Ok? Se eu tenho a mesma temperatura, eles podem até trocar energia, mas o fluxo, o saldo, é zero. E aí, eu não fico mais mudando a temperatura. Na hora que 2 corpos estão na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, não vai ter mais ninguém baixando e ninguém mais subindo. Entende? Então, se A está em equilíbrio térmico com B, e A está em equilíbrio térmico com C, não, se A tem a mesma temperatura de B e A tem a mesma temperatura de C, qual é a minha conclusão óbvia? Que B e C também estão em equilíbrio térmico. Que B e C também têm a mesma temperatura. É a chamada lei termodinâmica, tá bom? Deixa eu olhar aqui se vocês têm alguma pergunta. Ninguém perguntou nada. Posso seguir, pessoal? Vocês estão acompanhando? Que eu vou para os exercícios agora, tá? Tudo certo, né? Então, vamos lá. Olha só essa questão. Primeira questão, ela fala assim, ó. Mariazinha cismou que estava com febre. Ela utilizou, então, um termômetro clínico para fazer uma verificação. É correto dizer que o termômetro, vamos lá, ele mede a temperatura de Mariazinha, desde que haja fluxo de calor do termômetro para ela. Ele mede a temperatura de Mariazinha, desde que haja um fluxo de calor dela para o termômetro. Ele mede a temperatura do próprio termômetro, mas essa temperatura coincide com a de Mariazinha, enquanto for mantido um fluxo de calor de Mariazinha para o termômetro. Ele mede a temperatura do próprio termômetro, mas essa temperatura coincide com a de Mariazinha, quando não houver mais fluxo de calor entre Mariazinha e o termômetro. Galera, vamos entender aqui. Eu li tudo para poder pensar com vocês. Na hora que eu coloco o termômetro aqui, obviamente, eu espero que o termômetro seja mais frio do que eu, certo? Coloquei o termômetro e eu tenho que aguardar algum tempo. Para quê? Eu tenho que aguardar o tempo para que o fluxo de calor exista do meu corpo para o termômetro e faça a temperatura do termômetro aumentar. Certo? Quando a temperatura do termômetro aumenta, ele vai marcar lá qual é o valor. Quando ele parar de aumentar, indica dizer que o termômetro entrou em equilíbrio térmico com o meu corpo. Por que, Sidney? Porque não tem mais nenhum fluxo de calor. A gente até está trocando energia, mas não tem mais um saldo, não tem mais um fluxo, indo mais de um ponto para o outro. E aí, se não tem mais esse fluxo de calor, se o termômetro não está mais recebendo mais energia do que está perdendo para o ambiente,
a temperatura fica constante. Ele vai lá e apita e eu sei que ele já atingiu o equilíbrio térmico. Beleza? Mas aqui é crucial entender que o termômetro ele não mede a minha temperatura. O termômetro ele mede a própria temperatura. A temperatura do termômetro é 37 graus Celsius. Mas, por estar em equilíbrio térmico comigo, e não existir mais um fluxo de calor entre eu e ele, é que eu posso dizer também que a minha temperatura também seria de 37 graus Celsius. Qualquer instrumento de medida não mede nada no outro, mede alguma coisa nele, que em certas condições é igual a daquele corpo. Isso é crucial. Então, eu vou repetir. O termômetro, ele mede a própria temperatura. Mas por estar em equilíbrio térmico com Mariazinha e não existir mais um fluxo de calor entre ele e Mariazinha, eu posso garantir que essa temperatura também é igual à de Mariazinha. Vocês entenderam? Por isso que a resposta é a letra D. Ó. Ele mede a temperatura do próprio termômetro, mas essa temperatura coincide com a de Mariazinha quando não houver fluxo de calor entre Mariazinha e o termômetro. Por quê? Porque eles estarão na mesma temperatura. Beleza, galera? Show? Posso seguir? Beleza, Carlos, vamos lá. Então é isso. E aí, olha só. Já que a gente falou sobre calor, né? Presta atenção. Já que a gente falou sobre calor, qual é o conceito de calor, é essa energia em trânsito, é um processo de transferência de energia. Existem basicamente 3 formas do calor transitar entre 2 pontos: condução, convecção, radiação. São 3 formas que o calor pode sair de um ponto e chegar no outro. Para você entender essas 3 formas, você tem que responder para as 3 formas 3 perguntas. Para cada uma delas, você tem que responder 3 perguntas. Como ocorre? Se você souber como ocorre, tá? Você vai saber onde ocorre. Onde ocorre e de que depende. São 3. Se você responder essas 3 perguntas para cada um desses processos, eu garanto que você entende o processo. Como ocorre, onde ocorre e de que depende. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar de cada um aqui. Beleza? Condução, convecção e radiação. Depois passar para alguns exercícios. O processo de condução, o processo que ocorre através da agitação das partículas. É quando uma partícula recebe energia, se agita mais intensamente e bate no vizinho. Que se agita mais intensamente e bate no vizinho, que bate no vizinho, que bate no vizinho. E a energia vai fluindo de uma extremidade até a outra. Esse processo é chamado de condução. Então, condução, como ocorre? Através do contato, da interação entre as partículas, beleza? Onde ocorre? Ele ocorre em qualquer lugar que tenha partículas. Onde é que ocorre mais fácil? Ocorre nos fluidos e nos sólidos. Ocorre. Tem partícula, ocorre condução. Mas onde é que é mais fácil? Nos fluidos ou nos sólidos? Tem que pensar e responder agora aqui no chat. Onde é que vai ser mais fácil? Nos fluidos ou nos sólidos? Lembrando que fluidos a gente está falando de líquidos e gases, tá, galera? Onde é que vai acontecer mais fácil? Nos fluidos ou nos sólidos? Não precisa acertar, não tem que ter vergonha, tem que participar. Nos sólidos. Por quê? Por que não é, Maria Vitória? Por que não é, Ana Vitória? Por que nos sólidos é mais fácil? Porque nos sólidos as partículas estão mais ligadas. Então, quando uma perturbação acontece nessa partícula, ela rapidamente já pega na outra, que já passa para outra, que já passa para outra, e essa energia flui mais rapidamente. Quando você vai para um fluido, aquele sistema, as partículas já estão mais fracas, ligadas, as ligações entre elas já são mais fracas. No estado gasoso, elas estão praticamente desligadas umas das outras, e, consequentemente, é mais difícil para quando essa se agitar, bater na vizinha que passar para a vizinha. Vocês entendem? Olha aí, o estralo. Tenho certeza que nunca mais erram. Então, ela ocorre de partícula para partícula. Onde? Em qualquer lugar que tem meio material. Ela é privilegiada nos sólidos, porque as partículas são mais ligadas. E de que depende? Aí pronto. Aí depende do que nós chamamos de condutibilidade do material.
Tem material que é melhor condutor térmico do que outro. Isso tem a ver com a quantidade de elétrons, com a quantidade de carga disponível, para quando ele agitar, já interagir com o vizinho, etc. Mas, por exemplo, não precisa se preocupar com a equação, não é o objetivo, é só para vocês entenderem. O fluxo de calor aqui, que é a quantidade de calor que passa por intervalo de tempo, né, a rapidez com que o calor passa na região, ela depende de uma constante que a gente chama de condutividade térmica do material, e ela depende das dimensões desse condutor, tá? Desse corpo, por exemplo. Vai passar um calor aqui por essa barra, quanto mais larga for a barra, mais rápido é o fluxo, porque eu tenho mais partículas agitando para passar para o vizinho. Quanto mais longo o comprimento da barra, quanto maior for o comprimento da barra, mais difícil vai ser o fluxo, porque eu tenho que passar por muitas partículas. Quanto maior for a diferença de temperatura, mais intenso vai ser o fluxo, porque eu tenho mais energia transitando, entende? Então, assim, o objetivo não é calcular, não é fazer esse cálculo. Vai ter cálculo na aula de hoje, mas é lá na frente. O objetivo é vocês entenderem o que é esse processo de condução. Então, olha só. Aqui é uma tabela que mostra a condutividade térmica de alguns materiais. Por exemplo, a prata tem a condutividade térmica de 426, o cobre 398, o alumínio 237. Aí você vai pegar aqui, ó, o vidro 0,72, ou seja, você já dá para entender que o vidro ele não conduz tão bem termicamente. A madeira, ó, 0,11. Fibra de vidro, espuma, ar 0,026. Veja, por que o ar tem uma baixa condutividade? Porque está no estado gasoso. E o estado gasoso, as partículas são mais distantes umas das outras, então é mais difícil delas interagirem, entende? É isso. Isso que é condutividade. Show? Beleza? Então, condução térmica, de partícula para partícula, beleza? Segundo processo, convecção. O processo de convecção é um processo que ocorre através das correntes de convecção. Presta atenção. Como assim? Imagina a situação que eu pego um recipiente com água e eu esquento aqui, coloco água aqui, tá? Nele. Comecei a colocar fogo aí, comecei a fornecer energia para ele. Essa camada de água, na hora que recebe essa energia, ela tende a se expandir, ela fica menos densa, e aquilo que é menos denso vai tender a subir. Em compensação, a água que está lá em cima, que é fria, que é mais densa, vai fazer o quê? Vai descer. Então, a água menos densa sobe, a água mais densa desce. Então, veja que na hora que essa água que recebeu energia ficou menos densa, subiu, eu estou levando energia lá para cima. Esse processo é chamado de convecção. Então, o processo de convecção é o processo que ocorre a partir das correntes de convecção, a partir do deslocamento do material aquecido. Lembra que em condução elas não se movimentam, elas ficam paradas só vibrando e transferindo energia para as outras? Lá na condução as partículas não saem da posição. Na convecção elas saem. Então, na condução, ela ocorre prioritariamente nos sólidos. Na convecção, ela só pode ocorrer nos fluidos, porque nos sólidos as partículas não conseguem sair da posição. Entende? E é por isso que nós chamamos esse movimento, quem é menos denso subir, quem é mais denso descer, nós chamamos de correntes de convecção. Joia, galera? Pergunta para os universitários, ou para os pré-universitários. Se o fogo está aqui no meio, por que diabo foi que eu coloquei subindo aqui pela lateral? Imagina uma panela, quando você coloca água e começa a esquentar, ela começa a subir a água, que as bolinhas começam pelas laterais. Por quê? Bem óbvio, na panela. Por quê? Porque a panela é metálica. Então, é a primeira coisa que esquenta para depois esquentar a água para começar a subir. A água quente sobe, a água fria desce e eu tenho lá aquelas correntes de convecção. Joia, galera? Deixa eu fazer uma coisa aqui, desligar aqui esse bicho aqui, porque está perturbando com força. Pronto. Direto aqui apitando. Vamos lá. E aí, seguiu. Beleza? Então, por exemplo, isso explica, Ian, por que, por exemplo, o ar-condicionado é colocado em cima numa sala de aula, numa sala qualquer, no ambiente. O ar-condicionado é colocado em cima. Por quê, professor? Porque ele vai esfriar o ar de cima, o ar frio vai descer,
O ar de baixo que está quente vai subir para o ar-condicionado, vai ser refrigerado, vai ficar nesse ciclo. Um aquecedor em lugares que são frios, eles são colocados embaixo. Porque ele pega o ar frio, esquenta, o ar sobe. Aí quando esse ar lá em cima começar a esfriar, ele vai descer, vai esquentar novamente e esse ciclo vai perpetuar. Sacaram? Bonitinho da Silva? É isso. Por isso que, por exemplo, em alguns lugares que são pequenininhos, aí não, tá? O ar-condicionado pode ser embaixo. Tem um quarto, um escritório que é pequenininho, o ar-condicionado é embaixo, não tem problema, porque vai sair o ar frio, bate em mim, já me refresca e acabou-se. Eu não preciso ficar fazendo aquela circulação, mas em ambientes grandes, abertos, em ambientes maiores, para poder esse processo ser mais eficiente, eu preciso seguir essa lógica, tá bom? Vê, a geladeira segue o mesmo princípio, o congelador em cima. O ar frio vai descer, circular por dentro da geladeira e voltar para ser refrigerado. Ah, hoje é duplex, beleza, mas tem tubulações que levam esse ar frio. Ah, professor, tem geladeira que é ergométrica, o congelador é embaixo. Aí é só uma função para a pessoa não ter que ficar se abaixando tanto. É uma bomba essa geladeira, inclusive, tá? Ela não é tão eficiente quanto deveria ser, só para vocês saberem. Mas é isso. Mas é esse o princípio. Então, quando o camarada pega uma geladeira daquelas, que tem todas as grades vazadas, ele coloca cheio de plástico, o que é que ele faz? Ele está lascando tudo. Por quê? Porque colocar na geladeira impede a circulação do ar. É isso. Ele impede as correntes de convecção. E aí, por exemplo, se você chegar na praia durante o dia, a areia já esquentou, enquanto que a água ainda está esquentando. Esse ar quente perto da areia sobe. O ar frio perto da água desce. Como aqui o ar quente subiu, aqui fica uma zona que a gente chama uma zona de baixa pressão. Então, esse ar da praia vem, da areia, do mar vem para a areia. E ocorre o que nós chamamos de brisa marítima. Então, durante o dia, o vento ele sopra prioritariamente do mar para a terra. À noite é o contrário. À noite a água, o ar perto da água está quente, porque a água esquenta, demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Aí o ar quente da água sobe, o ar frio da areia desce, e aí sopra uma brisa da terra para o mar. Aí vai chamar essa brisa de brisa terrestre. Beleza? Então, essas brisas são correntes de ar que existem na transição ali entre o mar e a terra. E isso acontece porque a areia ela esquenta mais rapidamente, ela esfria mais rapidamente também do que a água, por exemplo. Beleza? Então é isso. E o último processo, para a gente poder passar para os exercícios, é chamado processo de radiação, ou radiação térmica. É bem fácil. Todo corpo, toda partícula, todo corpo é formado por átomos. Os átomos são formados por elétrons também. E esses elétrons, eles estão agitados em níveis de energia ao redor do núcleo aqui. Então, como esses elétrons são cargas elétricas que estão se movimentando, eles irradiam ondas eletromagnéticas. Então, todo o corpo, ele irradia energia. Ele emite o processo de radiação térmica. Beleza? Todo o corpo. A gente está emitindo radiação térmica. Só que a gente emite numa faixa muito baixinha, que é a faixa de infravermelho, que a gente não consegue enxergar. Mas todo mundo emite radiação térmica. Quando esse corpo começa a ficar mais quente, ele começa a aumentar a sua faixa de emissão de radiação. Ele começa a irradiar mais. Então, a radiação térmica ocorre... vamos lá. As 3 perguntas. Como? Através das ondas eletromagnéticas. Onde? Em qualquer lugar. Inclusive onde não tem partículas. Inclusive no vácuo. Porque as ondas eletromagnéticas, elas conseguem passar no vácuo. É a forma como o calor chega do Sol até a Terra, por exemplo. Beleza? E de que depende? Depende da temperatura. Quanto mais quente for um corpo, mais energia ele vai irradiar. Sempre, sempre. Um prego, quando você pega um prego e esquenta, ele começa a ficar incandescente, avermelhado, tá vendo? Isso é porque ele está irradiando energia. E quanto mais quente, mais energia irradiada. Vê, 2 barras. Com certeza, todo mundo concorda que essa barra da direita ela é uma barra mais quente. Como é que eu sei disso? Porque ela está mais brilhante, ela tá irradiando mais energia. Exato. Quanto maior a temperatura do corpo, mais energia e maiores frequências também ele irradia. Por isso que uma barra de ferro fria, ela não está irradiando energia praticamente nenhuma, só infravermelho um pouquinho.
Quando você começa a esquentar, além de aumentar a energia, também emite mais frequências, e aí começa a emitir luz visível para mim. Por exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte incandescente. Ó. A maior parte da energia do Sol está na faixa da luz visível, que nós nos adaptamos a enxergar. Mas ele também emite ultravioleta e infravermelho. Então, como através de ondas eletromagnéticas, onde, em qualquer lugar, inclusive no vácuo, qualquer lugar, onde passem as ondas. E de que depende? Ela depende da transparência daquele meio em relação a esse tipo de onda. Por quê, professor? Porque, por exemplo, vocês já ouviram falar de estufas, né? Deixa eu só abrir aqui. Vocês já ouviram falar de estufas. A estufa é uma casa de vidro, por exemplo, onde o pessoal coloca algumas plantas que não podem sofrer grandes variações de temperaturas. Então, normalmente, em lugares que esfria muito, o pessoal coloca estufa para manter aquele ambiente aquecido. E como é que ele mantém aquecido? A luz solar entra, ou seja, o vidro permite que a luz solar entre, só que quando essa luz solar bate lá dentro, ela se transforma em infravermelho, ela é absorvida e reemitida na forma de infravermelho. E na hora que ele vai sair, o vidro não deixa o infravermelho passar. Então, permitiu entrar a luz visível, essa luz visível vai ser transformada em infravermelho, e na hora que esse infravermelho vai sair, o vidro não deixa. O vidro é opaco ao infravermelho. Ele é transparente à luz visível, mas ele é opaco ao infravermelho. Então, a energia não sai. Se a energia não sai, aqui começa a ficar mais quente. E aí, agradável para toda o ambiente. Beleza? Isso que é estufa. Joia? Veja, a gente vê falar direto do efeito estufa. O efeito estufa é ruim? Não, o efeito estufa não é ruim. Se não tivesse efeito estufa, não tinha vida aqui na Terra, por exemplo. Tá? Só para você ter noção, por exemplo, ó, Vênus, que tem uma atmosfera bem densa, tem um efeito estufa gigantesco, a temperatura da superfície é na ordem de 450 graus Celsius. Enquanto que Marte, que tem a atmosfera mais rarefeita, a temperatura é na ordem de menos 53 graus. Então, o efeito estufa não é ruim. O que é ruim é o desequilíbrio nesse efeito estufa. É quando a gente começa a causar problema. Os gases, como por exemplo o gás carbônico, metano, ele começar a aumentar a concentração disso na atmosfera, de forma que ele começa a aumentar o efeito estufa, e aí é ruim. Vocês entenderam? Vou repetir, o efeito estufa não é ruim. O que é ruim é o desequilíbrio desse efeito estufa. Joia? Beleza? E aí, por exemplo, a explicação por que um carro, quando você deixa estacionado lá na rua, quando você vai entrar no carro, o carro está quente, abafado. Mesmo princípio. A luz visível entra, transforma em infravermelho e não consegue sair. Aí vai esquentando. Quando você abre, tem que esperar um tempinho para circular, para você poder entrar. Joia? Beleza, galera? Então é isso, tá? Então são esses os 3 princípios, tá? Lembrando que se um corpo está em equilíbrio térmico, eu falei para vocês que a quantidade de energia que ele recebe é igual à quantidade de energia que ele perde. Então, se a energia que ele recebe é igual à que ele perde, se aquele corpo absorver muito, um corpo negro, uma camisa preta, ela absorve muita radiação. Então, ela também tem que emitir muita radiação. Um corpo negro, por exemplo, que fala que ele é um perfeito absorvedor e também um perfeito emissor. Se você tiver com a camisa preta, quando você entra no lugar que está com a ar-condicionado, rapidamente ele esfria. Às vezes a camisa branca ainda demora para você esfriar, por exemplo. Tá bom? Beleza? Então, veja, por exemplo, aí, o papel alumínio, ele reflete a radiação solar, então ele protege, por exemplo, da irradiação térmica, tá? Uma garrafa térmica, por exemplo, é chamada de vaso de Devar, ele tem um mecanismo para proteger o sistema. Por que eu coloco lá alguma coisa quente e fica quente durante muito tempo? Quando eu coloco alguma coisa fria, fica fria durante muito tempo. Porque ele evita as perdas pelos 3 processos. A tampa não deixa o ar que está em contato aqui, por exemplo, com um café quente. Se ele estiver destampado, o ar quente sai, entra ar frio, e cada vez que ar quente sai, está levando energia. Então, a tampa previne a convecção térmica. As paredes de vidro, elas são espelhadas por dentro. Se você olhar uma garrafa térmica, ela é espelhada por dentro. Para quê? Para refletir a irradiação térmica.
e são duas paredes que tem vácuo entre essas duas paredes, ó. Para quê, professor? Para não deixar o calor passar de partícula para partícula, ou seja, para prevenir o quê? A condução térmica. Então, são esses os mecanismos, por exemplo, da garrafa. Então, vamos para uma questão aqui. Eu quero que vocês entendam. Eu falei mas agora. Eu quero que vocês entendam. Tá? Que tudo que está falando em transmissão de energia, calor, é a transferência de energia. Então, a sensação de quente é quando eu recebo calor. A sensação de frio é quando eu perco calor. Tá? Ó, olha essa questão. É fácil, mas interessante. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo de cobertas. Lençol, cobertor e edredom. Você nota que a cama está fria, apesar das cobertas, e só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Beleza. Isso ocorre por quê? Letra A. O cobertor e o edredom impedem a entrada de frio que se encontra no meio externo. Não existe movimento de frio. A sensação de frio é, na verdade, uma perda de calor. A sensação de quente é, na verdade, um ganho de calor. Beleza, galera? Então, não existe perder ou ganhar frio. Frio, você perdeu o calor. Quente, você recebeu o calor. Ok? Então, essa aqui é tchau, galera, né? Essa aqui não tem conversa, né? Beleza. O cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica. Se eles tivessem alta condutividade térmica, o calor passava rapidamente. E eu não ficava agasalhado. Então, tá errado. O cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras, que ao ser liberado aquece a cama. Ele possui calor entre as fibras, não existe um corpo possui calor. Quando um corpo recebe calor, aumenta a temperatura. Quando perde calor, baixa a temperatura. Então não existe isso de possuir calor. Joia, galera? Veja, a resposta correta aqui, a letra D, ó. O cobertor e o edredom não são aquecedores. Eles são isolantes térmicos, que não deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo. Então, na hora que eu estou ali agasalhadozinho, o calor que eu perco para o ambiente fica nesse mesmo ambiente. E eu paro de sentir frio. Quando tudo ali dentro daquele ambiente chega na mesma temperatura que eu paro de sentir frio. Então, ó, vê, psicoteste, a letra E. Tendo um corpo humano bom absorvedor de frio, após algum tempo não há mais frio debaixo das cobertas. Pelo amor de Deus. Ficou claro? Resposta correta, letra D. Eles não são aquecedores, eles são isolantes. Eles só não deixam o calor passar. Inclusive o edredom e etc., né, esses cobertores mais grossos, eles são bons isolantes, porque eles são feitos de várias camadas de tecido e ele acumula ar entre essas camadas. Aí o ar é um bom isolante térmico, então o edredom também vai ser um bom isolante térmico, vocês entenderam? Joia? Resposta correta, letra D. Beleza, segue. Vamos lá. Olha essa questão. O camarada pisou, ele estava vindo na escada, pisou aqui no chão, sentiu frio. Em nossas casas, né, geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha, em quartos e piso cerâmico na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Porque quando você está vindo lá no piso de madeira, pisou no piso de cerâmica, você sente ele mais gelado. Ele está mais frio? Porque o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira. Por isso a sensação de mais frio. Nada a ver, né? Misturou tudo. Porque o piso de cerâmica está mais gelado do que o piso de madeira. Por isso a sensação de mais frio quando pisa no piso cerâmico. Ele está mais frio? Não. Ele está no mesmo ambiente. Está na mesma temperatura do ambiente. O problema é que quando você pisa no... Quando você toca em alguma coisa que é melhor condutor, você perde calor mais rápido para aquilo. Consequentemente, você sente que ele está mais frio. Mas se você parar, pisar e esperar 10 segundos, você vai perceber que ele está tão quente quanto o outro. Qualquer lugar, pega aí, vai na porta, bota a mão na porta, na madeira e na maçaneta de metal. Ao colocar a mão nos dois, de imediato você sente a maçaneta mais fria.
Mas ela não está mais fria. É porque você perdeu o calor para ela mais rápido. Porque ela é melhor condutora. Quando você esperar 30 segundos, você vai sentir os dois com a mesma temperatura. Por quê? Porque aí os dois, esse fluxo já cessou. E aí mostra que os dois estão com a mesma temperatura que você. Joia? Então, viu? Porque o piso de cerâmica dá ao quarto um tom menos elegante. Nada a ver. A explicação física não é explicação estética. A explicação física é porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés, causando-nos menos sensação de frio. Letra D. Ficou claro? Show! Exatamente, a condutividade térmica. Show de bola, vamos lá. Questão número 4. Atualmente, a energia solar está sendo muito utilizada em sistemas de aquecimento de água. Esses sistemas, a água circula entre o reservatório e um coletor de energia solar. Para perfeito funcionamento desse sistema, o reservatório deve estar a um nível superior do coletor, como mostrado na figura seguinte. Aqui a figura. Então, tem aqui o coletor e o reservatório está mais acima, tá? Vamos lá. No coletor, a água circula através de 2 canos horizontais, ligados por vários canos verticais. A água fria sai do reservatório, entra no coletor, onde é aquecida, e retorna ao reservatório por convecção. Então, ele está me dizendo isso aqui já, tá? Aí vai, ó. Nas 4 alternativas estão representadas algumas formas de conectar o reservatório ao coletor. As setas indicam o sentido de circulação da água. Indique, se houver alguma, a alternativa em que estão corretamente representados o sentido de circulação da água e a forma mais eficiente para se aquecer toda a água do reservatório. Eu quero aquecer toda a água do reservatório. Então, vamos lá. Vamos entender. É bem fácil. A água que vem do coletor, do reservatório, perdão, eu vou olhar aqui para uma coisa. Olha para cá. Não interessa de onde ela vem. A água que vem do reservatório, ela vai entrar aqui embaixo. Ela precisa entrar nessa tubulação de baixo. Nessa tubulação de baixo, a gente falou que são 2 canos horizontais ligados por vários canos verticais. E essas placas aqui, elas são feitas de forma escura. Elas são pintadas de preto, por exemplo, para aumentar a quantidade de energia pelo. Como ela absorve mais energia, ela esquenta mais. A água, quando vai ficando quente, começa a subir. E a água, quando vai ficando quente, começa a subir. Então é bem fácil. Entra a água fria lá embaixo, a água quente sobe. Essa água quente sobe e vai para o reservatório. Ele quer saber aqui qual é a forma mais eficiente. E aí eu vou explicar para vocês, eu vou logo direto na resposta. A forma mais eficiente para aquecer toda a água do reservatório é a letra D. Por quê, professor? Vamos lá. A água vem, ela entra lá embaixo no coletor, tá? Ó. Ela começa a esquentar e começa a subir, beleza? Ela vai esquentando e vai subindo. Quando essa água esquentar e subir, ela vem por essa tubulação e ela é jogada lá em cima no reservatório. Aí a água quente chegou no reservatório. Qual é a água que sai do reservatório? A que está lá embaixo, o cano lá embaixo. Ó. Porque aí ele pega a água mais fria. A água mais fria do reservatório está embaixo. A água mais quente está em cima. Então ele pega a água de baixo, que é a mais fria. Então ele está sempre pegando a água mais fria, esquentando lá no coletor e jogando lá em cima. Jogando lá em cima no reservatório. De forma que essa água, quando for esfriando, vai indo lá para baixo, vai para o coletor, esquenta e volta lá para cima. Sempre assim. Sacaram? Então, essa é a forma mais eficiente de você utilizar esse coletor. Pergunto, alguma dúvida? Sidney, Ian colocou aqui no chat, lá em cima. Então, qual a ação que o ventilador tem em nosso corpo, já que dá uma sensação de perda de calor? Perfeito, vamos lá. Obrigado, cara. Ian, se você soprar na sua mão, você sente frio.
soprar em qualquer parte do seu corpo, você sente frio. Na hora que o vento passa, ele diminui a pressão sobre a superfície do seu corpo e ele vaporiza a água que está na sua pele. Essa microvaporização de água é um processo. A água, para vaporizar, precisa receber energia. E de onde ela pega energia? De você, do seu corpo. Então, ela rouba energia do seu corpo para aproveitar que a pressão ficou menor e escapar. É aí que você sente o frio. Joia? O ventilador, ele não refrigera o ambiente, mas você tem a sensação de frio por causa desse processo de vaporização. Show de bola? É óbvio que se você colocasse um ambiente, por exemplo, aqueles vaporizadores que tem água dentro, que o pessoal vai lá, evapora a água e joga, borrifa a água, tudo isso faz aumentar a minha sensação térmica. Melhorar a minha sensação térmica, beleza? Mas é isso. Ok? Então, volta para cá. Galera, a nossa aula é 50, só para confirmar. É isso, Carlos? Dá para repetir, Sidney? Porque travou. A nossa aula é até 18h50, né? Na verdade, ela é até 18h20, em resolver questões. Aí depois, tá só dúvidas, caso alguém esteja. Mas se o pessoal quiser que eu faça questão, aí fica... Eu vou estender fazendo as questões, tá bom, pessoal? Explicando e fazendo questões até 18h50, tá? É só para saber. Beleza, galera? Quem não puder, depois assiste gravado e a gente segue assim, tá bom? Então não tem que parar bruscamente assim. Vamos lá. Então, olha só, uma dúvida que eu tenho aqui. Quando você pega eu vou tentar desenhar aqui, eu sou horrível, mas quando eu pego o recipiente, suponha que aqui seja a minha caixa d'água, tá bom? Olha a pergunta. Se o meu cano que está trazendo água quente, ele está caindo aqui, a água quente está caindo aqui, ó, aqui no reservatório, e o cano que pega a água fria tá lá embaixo, como a gente tinha explicado, beleza? O cano que eu vou usar, esse aqui é o reservatório, o cano que eu vou usar para pegar a água daqui, por exemplo, o chuveiro elétrico, a tubulação que vai pegar a água daqui, desse reservatório, e levar para o chuveiro lá da casa, para eu poder tomar banho quente, onde é que deve ficar essa tubulação? Ela deve ficar em cima, ela deve pegar aqui em cima a água, ela deve pegar aqui embaixo, deve pegar no meio. Pensa comigo, vamos lá. Se a tubulação pegar aqui embaixo, pega água aqui embaixo, ela está pegando água fria. Não quero dizer que seja fria como na torneira, mas é água de todo o reservatório, está pegando a água mais fria possível. Então não me adianta. Eu não estou tomando o banho mais quente que eu poderia tomar. Se eu colocar o cano aqui em cima, eu estou pegando só água quente, mas tem um problema, viu? Se esse nível de água baixar e passar para cá, ninguém toma mais banho. Então, botar lá embaixo é ruim, porque eu pego só água fria, eu pego a água mais fria do ambiente. Colocar lá em cima é bom, porque eu pego água quente, mas só eu que tomo banho. Eu tenho que economizar água. Como é que eu resolvo esse problema? Aí surge alguém e diz, coloca no meio. Se eu colocar no meio, eu tenho meio problema. Eu tenho água meio quente e apenas metade da água para usar. Entende o que eu estou dizendo? Entenderam como é que é? Como é que eu soluciono esse problema? Como é que diabo eu posso resolver para tomar banho sempre quentinho e aproveitar toda a água da caixa que tiver disponível, por exemplo? Como é que eu resolvo isso? Acaba quebrar a cabeça pensando sobre isso. E aí, a resposta é genial. É simples e genial. Qual é a resposta? O pessoal colocou um cano no final. Olha só. Porém, com um cano flexível, preso a uma boia, lá perto da superfície. Pronto. Como ele está boiando lá, a boca do cano está sempre lá em cima. Sempre que eu for tomar banho, vai entrar sempre a água quente aqui. Se por acaso
esse nível da água começar a baixar, não tem problema. A boia vai acompanhando o nível da água e eu estou pegando sempre água quente, resolvendo o meu problema. Isso que é genialidade. É você resolver os problemas complicados. Você resolver os problemas complicados de uma forma simples. Dá para fazer um T com um cano de cima e de baixo, é meio doido, mas acho que faz sentido. É que se você faz um T com isso aí, você acaba pegando água de cima, água de baixo e misturando a água para não ficar tão quente. É um gênio. Vamos lá. Tá caro? É isso que eu acho massa. Então, tá aí a resposta. A resposta da questão, que era mais simples, era só a letra D, tá? Isso aqui é só um complemento, um aprofundamento. Vamos lá. E aí, galera, já que a gente já sabe o que é temperatura, já que a gente já sabe o que é calor, a gente vai entrar num tópico agora para tratar com as medições de calor, chamada de calorimetria. Eu quero que você entenda que quando um corpo recebe energia e aumenta, né, aumenta a sua energia, a energia do corpo, ele recebe calor, né, e aumentou lá a energia do corpo, basicamente podem existir duas coisas. Ou ele varia a temperatura, ou ele muda o estado físico. Recebeu calor, ou varia a temperatura, ou muda o estado físico. Então, preste atenção. Nós vamos dividir esse calor em dois estudos. O que nós vamos chamar de calor sensível e o que nós vamos chamar de calor latente. Calor sensível é aquele calor que é destinado a provocar no corpo variação de temperatura. Calor latente é aquele calor que é destinado a provocar no corpo mudança de estado físico. Veja que é tudo uma coisa só. Eu só estou dividindo pelo efeito que ele provocou, beleza? Calor sensível provoca no corpo mudança de temperatura. Calor latente provoca no corpo mudança de estado físico. Pronto. Só isso. Certo? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas vou falar primeiro aqui sobre a quantidade de calor sensível, para vocês entenderem, antes de nós passarmos para os exercícios, tá certo? Sempre que um corpo recebe energia na forma de calor, e esse calor provoca uma mudança de temperatura, uma variação de temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível que um corpo recebe, ele pode, para variar a temperatura, pode ser calculado da seguinte forma: massa, calor específico, variação de temperatura. Desculpa aí a letra, tal, é horrível mesmo, mas é assim. Professor, quantidade de calor sensível é calculado como sendo, sempre que um corpo receber calor e variar a temperatura, lembre dessa equação. Massa, calor específico, variação de temperatura. Massa é a quantidade de matéria do corpo. Quanto mais massa ele tiver, mais difícil, mais calor vai ter que receber para mudar a temperatura. Concorda? Bem fácil. Variação de temperatura, a mesma coisa. Quanto mais calor, mais varia a temperatura. Do mesmo jeito. Agora, o que é esse calor aqui, esse Czinho, Sidney? Esse Czinho é o que nós chamamos de calor específico da substância. É uma característica de cada material tem, que vai me dizer quanto de calor ele precisa. Ó, vou falar o conceito, vocês vão entender, porque vão associar lá a caloria. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama do material varie a temperatura em 1 grau Celsius. Quantidade de calor necessária para que 1 grama do material varie a temperatura em 1 grau Celsius. No caso da água, a gente já sabe quanto é essa quantidade de calor. É uma caloria. Mas os outros materiais, eles podem precisar de mais ou menos energia do que a água para que cada grama varie em 1 grau Celsius. Normalmente menos, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que o alumínio tem um calor específico, a água tem um calor específico de 1, é um que vocês precisam saber, o único, quer dizer que cada grama de água, para aumentar em 1 grau Celsius, precisa receber 1 caloria. Porém, o alumínio, por exemplo, tem calor específico 0,2. Quer dizer que cada grama de alumínio, para aumentar em 1 grau Celsius, basta receber apenas 0,2 calorias. Então, o alumínio, ele precisa de menos energia para variar a temperatura. Consequentemente, ele esquenta mais rápido, ele esfria mais rápido. A areia, lembra lá da água e da areia? Lá na praia? Por que a areia esquenta mais rápido e esfria mais rápido que a água? Porque a areia possui menor calor específico. Então é só lembrar, quanto menor calor específico, mais rápido varia a temperatura, beleza?
Por quê? Porque precisa de menos energia para variar essa temperatura. Joia? Beleza? Então é só lembrar disso. Quanto menor o calor específico, menos energia para cada grama variar em 1 grau Celsius. Ok? Maria Vitória, na verdade, vai ficar gravado com a aula. Como vai disponibilizar a aula, vocês, se precisar olhar o slide, etc., vocês pegam pela aula, tá bom? É isso. Vamos lá. Então, pensa comigo. Olha essa questão, tá? Eu vou usar a questão para falar de um novo conceito. Presta atenção. A massa e o calor específico sensível de 5 amostras de materiais sólidos homogêneos são fornecidos a seguir. As 5 amostras encontram-se inicialmente à mesma temperatura e recebem iguais quantidades de calor. Qual delas atingirá a maior temperatura? Qual delas atingirá a maior temperatura? Pelo que eu expliquei, o calor específico é a quantidade de calor necessária para que aquele material precisa receber, para cada grama do material, aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. O aluno presta atenção assim rápido, acha que entendeu e olha para cá. Aí ele vai lá e faz. Sidney falou que quanto menor o calor específico, mais rápido varia a temperatura. Então, dessas 3 substâncias, quem tem o menor calor específico é a letra C, que é 0,10. Então, é ele que vai esquentar mais rápido. É ele que vai atingir maior valor de temperatura. Se você pensou só no calor específico, você errou a questão. Por quê? Porque a quantidade de calor para cada grama aumentar em 1 grau Celsius. Se eu pegasse corpos com a mesma massa, aí bastaria olhar só para o calor específico. Mas ele falou que os corpos têm massas diferentes. É aí que entra o conceito que nós chamamos de capacidade térmica. Capacidade térmica é para a quantidade de calor para que todo o corpo varie em 1 grau Celsius. Calor específico é para que cada grama do material. Capacidade térmica é para todo o corpo variar em 1 grau Celsius. Então, essa capacidade térmica, que muitas vezes é indicada por um Czão, calor específico é um Czinho. A capacidade térmica é um Czão. A capacidade térmica ela é calculada como sendo a massa vezes o calor específico, porque é para todo o corpo. Se cada grama precisa de 2 calorias, o corpo tem 10 gramas, então você 10 vezes 2. Para que todo o corpo varie em 1 grau Celsius. Então, olha agora. Por que eu não poderia pensar somente no calor específico? Porque eu tenho que olhar quanto eu tenho dos materiais. O C tem um calor específico pequenininho, mas tem uma massa muito grande, 250. Então, quando eu faço o produto, vamos lá. Cada grama precisa 0,20. Vezes 150 gramas, que o corpo tem, 150 vezes 0,20 dá 30. Então, é 30 calorias para todo o corpo variar em 1 grau Celsius. 50 vezes 0,30. Você fizer um cálculo aí, 50 vezes 0,30 dá 15. 250 vezes 0,1 dá 25. 140 vezes 0,25. Se você fizer o cálculo aí, dá 35. 400 vezes 0,15 dá 60. Se você parar para pensar, qual desses corpos precisa de menos energia para todo ele variar em 1 grau Celsius? Letra B. Por isso que a resposta é letra B. Porque eu não estou pensando só no material, estou pensando no corpo todo. Então, tem que saber quanto cada grama precisa, vezes quantos gramas eu tenho. E aí, de boa? Ficou claro? Não entendeu, Anne? Vamos lá. Anne, quando eu falo em calor específico, eu estou falando para cada grama do material. Então, quando eu falo calor específico da água vale 1,
quer dizer que cada grama de água que eu tiver para aumentar em 1 grau Celsius precisa receber 1 caloria. Só que se eu pegar um copo que tem 100 gramas de água, eu tenho que fornecer 1 caloria para cada grama. Então, para todo copo que tem 100 gramas de água aumentar em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 100 calorias. A quantidade de calor que eu tenho que fornecer não depende só do material, depende de quanto eu tenho aquele material. Por isso, a massa vezes o calor específico. Por isso, que embora o calor específico de C seja pequeno, não é ele que vai esquentar mais, porque ele tem uma massa grande. O que eu tenho que olhar são os dois fatores, a massa e o calor específico. E aí, aquele que tiver o menor produto entre massa e calor específico, que no caso é a letra B, é o que precisa de menos energia. É o que precisa de menos energia para poder aumentar a temperatura. E é o que vai aumentar mais rápido. Beleza? Por isso, vamos lá. E aí, a quantidade de calor latente. Vamos lá, galera. Se a quantidade de calor sensível ele é calculado como sendo a massa vezes o calor específico, tá bom? Vezes a variação da temperatura, a quantidade de calor latente é parecido. A quantidade de calor latente ela é calculada como sendo a massa vezes o que nós chamamos de calor latente da substância, L. Esse calor latente da substância é um parâmetro, é um valor que depende da substância e do processo que ele está sofrendo para poder me dizer quanto de energia total vai precisar. Por exemplo, o calor latente, só para você entender, de fusão, calor latente de fusão do gelo, ou seja, da água, para a água passar do estado sólido para o estado líquido. Precisa receber energia, não é? Quanto? Ele precisa receber 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Cada grama de água, para poder sair do estado sólido e passar para o estado líquido, precisa receber 80 calorias. A quantidade total envolvida para poder um corpo mudar o estado físico é a quantidade de massa, ou seja, quantos gramas ele tem, vezes quanto cada grama precisa. Então, se eu pegar um cubo de gelo que tem 10 gramas de gelo, está lá em 0 graus Celsius, ele vai começar a passar para a água em 0 graus Celsius, ele vai só mudar o estado físico. A temperatura não muda. Ele está passando, gelo a 0 graus, passando para a água a 0 graus Celsius. Se o calor latente vale 80 calorias por grama, se o gelo tem 10 gramas, então ele precisa receber no total 800 calorias, porque são 10 gramas vezes 80 calorias para cada grama. Beleza? Ok, tranquilo? Já o processo, só para vocês entenderem, o processo de vaporização da água, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, não tem que receber energia para passar do líquido para o gasoso? A água, quando você bota água para esquentar, ela vai esquentando, a temperatura vai aumentando. Quando chega em 100 graus Celsius, a água para de aumentar e ela começa a passar para o estado gasoso. Esse calor que está fornecendo agora para ela passar, ela já está em 100 graus Celsius. Vai simplesmente passar do estado líquido para o estado gasoso, é chamado de calor latente de vaporização. E esse calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Então, cada grama de água, para passar do estado líquido para o estado gasoso, precisa receber 540 calorias. Esse é o calor latente. A gente chama de calor latente de vaporização. E a quantidade total de calor latente é M vezes 0. Sacaram? Professor, e para as outras substâncias? São outros valores. Eu preciso saber? Não. Preciso saber nenhum da água. Se você for utilizar, ele vai ter que lhe informar nas questões, então não precisa se preocupar com isso não, tá bom? E, professor, beleza.
Por que isso aqui é tão maior, hein, professor, do que 80, 540 é tão maior do que 80? Porque o processo de fusão do sólido para o líquido não é uma mudança tão brusca. As ligações ficam mais fracas, o corpo fica mais maleável, o líquido ali, as partículas estão ligadas, mas com mais flexibilidade, entende? A passagem da água para o gasoso, ele quebra as ligações todas. E para quebrar todas as ligações, as partículas ficarem independentes, eu preciso fornecer muita energia. Por isso o calor latente é muito grande. Tá vendo? Show? Então vamos para as questões, vamos lá. Então, por exemplo, só para dizer um comentário. Quando você vai esquentar uma substância, é sempre assim. Se a substância for pura e a pressão for constante, quando você fornece energia, ó, a temperatura, só para vocês entenderem, tá? Ó, em função da energia ou do tempo de aquecimento, tanto faz. Sempre que você vai esquentar, ele aumenta a temperatura, chega num ponto em que ela fica constante. Por que ela fica constante, Sidney? Porque está existindo mudança de estado físico. Então, por exemplo, está no sólido. Chegou no ponto de fusão, ele fica constante para mudar o estado físico, para só depois que ele mudar o estado físico, a temperatura voltar a subir. Chegou no ponto de ebulição, mais uma vez, fica constante de novo, para depois que toda a substância passar para o estado gasoso, é que essa temperatura começa a subir novamente. Sacaram? Então, ó, vamos para uma questão aqui. Ele diz assim, ó. No gráfico abaixo, onde é mostrada a temperatura T em função do tempo, são representados os processos de resfriamento de três materiais diferentes, de massas iguais. Então, é a mesma massa, só que são três materiais diferentes. Os materiais foram colocados em um congelador que pode extrair suas energias a uma taxa constante. Então, os três materiais foram colocados juntos no congelador, que vai retirar deles energia, calor, quantidade constante, por tempo, certo? Analisando o gráfico e sabendo que o resfriamento de cada material começou no estado líquido e terminou no estado sólido, é correto afirmar que, vamos lá, os três estavam na mesma temperatura no estado líquido. Eles começaram a esfriar. O 1 está esfriando assim. Ó, tá aqui, ó. O 2 está esfriando aqui e o 3 está esfriando aqui. Na hora que eu olho para essa região e eu falo que o 1 está esfriando mais devagar do que o 2, do que o 3, qual é a minha primeira consequência? Qual é? Minha primeira conclusão, qual é? A massa é igual, viu? Pensa só no material. Que o calor específico de 1 é maior do que o de 2, que é maior do que o de 3. No estado líquido, o calor específico de 1 é maior do que o de 2, que é maior do que o de 3. Por quê, professor? Porque 1 vai esfriando mais devagar do que 2 e mais devagar do que 3. Entenderam? Ah, professor, entendi. Quanto mais devagar esfriar, menor o calor específico. É, exato. Ixi, apaguei foi tudo. No estado líquido. Aqui. Ah, professor, e esse negócio que fica constante aqui, por quê, professor? Ficou constante porque está existindo a mudança do estado físico. Está passando do estado líquido para o estado sólido. Qual desses precisou de mais energia para mudar completamente do estado líquido para o estado sólido? O corpo 2. Porque olha aqui o tempo que ele demorou para poder concluir a mudança e baixar a temperatura, entende? Então, isso que está me dizendo que o calor latente do corpo 1 é menor do que o de 3, que é menor do que o de 2. Ou seja, o corpo 1 muda o estado físico mais rápido do que 3 e do que 2. Sacaram? Depois que eles passam para o estado sólido, ambos continuam esfriando. O 3 despencou a temperatura. Ó. O 1 baixou um pouco. O 2 foi mais devagar. É porque no estado sólido, o calor específico de 2 é maior do que o de 1, que é maior do que o de 3. Mas no estado sólido, no líquido é uma coisa, no sólido é outra.
Então, vamos aqui, ó, as alternativas. Letra A. A temperatura do ponto de fusão do material 2 é menor do que a temperatura do ponto de fusão do material 3. Não. A temperatura em que o 2 começa a mudar o estado físico está aqui, ó. Em que o 3 começa a mudar o estado físico está aqui embaixo. Então, mesmo ele tendo a temperatura maior, ele demora mais tempo por causa da substância, que precisa receber mais energia, tem maior calor latente. Mas o A está errado. B. O calor latente de fusão do material 1 é maior do que o calor latente de fusão do material 2. Não. O calor latente de fusão não é a quantidade que ele precisa receber para mudar o estado físico. Mudou rápido. Rapidinho ele mudou o estado físico. 2 demorou muito mais, então 2 é maior. C. O calor específico no estado sólido do material 2 é maior do que o calor específico no estado sólido do material 1? Sim. Por que que é verdade? Porque, lembra, estava no estado líquido, mudou o estado físico e agora está no estado sólido. No estado sólido, o material 2 está descendo a temperatura mais devagar. Ó. O 1 desceu mais rápido, o 2 desceu mais devagar. Descer mais devagar, descer ou subir mais devagar quer dizer o quê? Calor específico maior. Demora mais para variar a temperatura. Beleza? Resposta correta, letra C. Show? Segue o baile. Vamos lá. É isso. E aí, galera, para nós passarmos para a última parte da nossa aula, as duas questões, preste atenção. É muito comum nós falarmos sobre corpos que irão ser colocados no ambiente e trocar calor entre si. Certo? Se eles trocam calor, aquele que está mais quente perde energia, aquele que está mais frio ganha energia, e eles vão atingir no meio do caminho aqui o equilíbrio térmico. Beleza? Detalhe, o equilíbrio térmico não é necessariamente no meio das temperaturas. Se eu colocar um corpo a 80 e um corpo a 20, o equilíbrio térmico vai ser em 50? Não necessariamente. Depende de quanto desse corpo eu tenho a 80, de quanto desse corpo eu tenho a 20. Se eu colocar 1 litro de água a 80 e 1 litro de água a 20, com certeza o final vai ser em 50. Porque o que 1 litro perde para baixar 30, o outro ganha para subir 30. Mas se eu colocar 10 litros de água a 80 graus Celsius e 1 litro de água a 20 graus Celsius, o sistema vai ter equilíbrio ainda em 50? Não. Eu tenho muito mais água quente do que água fria. Então, a temperatura do equilíbrio vai ser entre 80 e 20, mas vai ser muito mais próximo de 80 do que de 20. Sacaram? Sacaram o porquê? Seria ali mais ou menos 74 graus Celsius. Por quê, professor? Por quê? Porque eu tenho muito mais água quente do que água fria. Então, quando aqui quando 10 litros baixa 1 grau, 1 litro sobe 10 graus pela proporção. Sacaram? Mas para a gente não ficar se enrolando com isso, deixa eu falar. Existe um princípio chamado princípio de troca de calor. Eu não sei quem ganhou, quem perdeu. Eu sei que como esse sistema está isolado, e esse calorímetro aqui é chamado ideal porque ele não permite perder energia para o ambiente, nem receber energia para o ambiente. Como ele está isolado, as trocas de calor com o ambiente é zero. Então, todo o calor que um perdeu, o outro recebe. Ou seja, o calor fornecido para A, mais fornecido para B, para quando ele participando, a soma total tem que dar zero. Por quê? Porque não está perdendo para o ambiente, nem recebendo o ambiente. Se eu falasse que ele perdeu 200 calorias para o ambiente, beleza, aí seria o calor total igual a menos 200. Recebeu 500 calorias, calor total igual a 500. Mas o que eu quero que você entenda é que quando ele falar que esse calorímetro é ideal, que não troca calor com o ambiente, o calor total tem que dar zero. O que um perdeu, o outro recebe. E o calor fica tudo ali. Eu chamar o princípio das trocas de calor. E aí, como é que eu posso aplicar isso nas questões? Vamos lá. Olha um exemplo. Diz assim, ó. Eu planejei ela até uns segundos, por isso que eu estou fazendo tudo junto aí. Beleza? Segue o fluxo. Vamos lá.
Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius. 100 ml de leite a 50 graus. Para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante líquido a 20 graus. Se ela soubesse que adoçante é a pior coisa que existe, era melhor tomar açúcar. Adoçante. Questão. Cuidar da sua forma física. Voltando. Sabe-se que o valor específico do café vale 1 caloria por grama de grau Celsius. O do leite vale 0,9 calorias por grama em grau Celsius. O adoçante vale 2 calorias por grama em grau Celsius. E que a capacidade térmica da xícara é desprezível. Ou seja, a xícara ela não interfere em troca de calor. Beleza? Considerando que a densidade do leite, do café e do adoçante sejam iguais e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível, depois de atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius estava entre, aí tá aí, ó, entre 45, 85, entre 45. Eu quero saber mais específico, qual seria a temperatura? Se você vier aqui e fizer de cabeça assim, eita, peraí, vamos lá. Eu tenho 50 ml de água, de café a 80 e 100 de leite a 50, eu tenho mais leite do que café. Então, a proporção é de 1 para 2, pode ver. Então, o equilíbrio aqui desses dois seria em torno de 60 graus Celsius. Quando eu pego alguma coisa que também está a 20, ou seja, está mais frio, ele tem que baixar também. Peguei pouquinho, 2 ml só. Ele vai baixar, mas não vai baixar muito. Então, assim, vai ter ele perto de 60 graus Celsius. E se eu fizesse assim, com certeza a minha resposta aqui daria ali, ó, letra C. Mas será que é letra C mesmo? Eu, para ter certeza, faria o cálculo. E como é que é o cálculo? Vamos lá. O cálculo é assim, ó. Quem é que vai trocar calor? Quem é que vai participar das trocas de calor? Vamos lá. O café, então eu vou colocar aqui assim, ó. A quantidade de calor fornecida ao café mais a quantidade de calor fornecida ao leite mais a quantidade de calor fornecida ao adoçante tem que ser 0. Por quê? Porque ele falou que despreza as perdas para o ambiente e só eles 3 vão trocar calor entre si. Quantidade de calor fornecida ao café, mais a quantidade de calor fornecida ao leite, mais a quantidade de calor fornecida ao adoçante, tem que dar 0. Como nesse caso não vai existir nenhuma mudança de estado físico, é simplesmente eles, tudo no estado líquido, permanecendo no estado líquido e entrando em equilíbrio térmico, esse calor é o calor sensível. Então, como é que eu calculo a quantidade de calor sensível, né, fornecida ao café? É só colocar aqui, galera, ó, bem fácil, ó. Abre isso. Ó, é a massa de café, calor específico do café, variação de temperatura do café. Mais, pro leite, a mesma coisa, ó, massa de leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite, mais massa do adoçante, calor específico do adoçante, variação de temperatura do adoçante. Tudo isso tem que dar 0. Certo? Ele falou que o café e o leite e a água tinha tudo a mesma densidade, então vou considerar que a densidade seja 1. Só para dizer assim, cada ml, 1 grama por ml. Então, cada ml vale 1 grama, beleza? Vamos lá. Massa do café eram 50 ml. Vou colocar aqui, ó, 50 gramas. Calor específico do café, quanto é, galera? Falou aqui, ó. 1. Variação de temperatura, não sei. Mas eu sei que variação sempre vai ser final menos inicial. Então, é a final, que eu quero saber qual é, menos a inicial do café, que era 80 graus Celsius. É final menos inicial? Então, final teta, que eu não sei, quero saber quem é, menos a inicial, que é 80. Né, ó? O café estava inicialmente a 80. Aí o leite, ó, 100 ml a 50 graus Celsius. Então, vamos lá. Mais massa do leite. Vamos lá. Massa do leite, 50. Opa, 100.
Calor específico do leite, ele falou 0,9. Variação de temperatura, também não sei, mas eu sei que é a final, θ, menos a inicial, que era 50. Não é? Ó, não tinha leite a 50 graus, ó. 100 ml de leite a 50 graus. Depois 2 ml de adoçante a 20. Então, ó, é só botar para cá, ó. Mais massa do adoçante, 2. Calor específico do adoçante, ele falou que era 2. Variação de temperatura é a final, θ, menos a inicial, que era 20 graus Celsius do adoçante. Tudo isso é igual a 0. Então, vamos simplificar aqui, ó. Ó, vamos lá. 50 vezes 1 dá 50. Aí fica distributivo aqui, ó. 50 vezes 1 vezes θ menos 80. Então, vai ficar assim, ó. 50 vezes θ. Vamos lá. Que dá 50 θ. Opa, borracha. 50 θ. Vamos lá. Menos 50 vezes 80. 50 vezes 80 dá 4.000. Então, já resolvi essa primeira parte, beleza? Vamos para cá. 100 vezes 0,9 dá 90. Vezes θ menos 50. Então, vamos lá. 90 vezes θ. 90 θ. Menos, tá aqui, ó, menos 90 vezes 50, que dá 4.500. Mais 2 vezes 2 dá 4, vezes θ menos 20. Então, vamos lá. 4 vezes θ. 4 θ. Menos 4 vezes 20. 80. Tudo isso é igual a 0. Olha aí. 50 θ mais 90 θ. Dá 140 θ. Mais 4 θ. 144 θ. Menos 4.000 com menos 4.500. Dá menos 8.500. Com menos 80. Menos 8.580. Tudo isso é igual a 0. Θ vai ficar 8.580 dividido por 144. Dá quanto, hein? Para não perder tempo, vou fazer aqui na calculadora. 8.580. Perfeito. 8.580 dividido por 144, dá 59,58. Perfeito. Aproximadamente 59,6 graus Celsius. Olha aí. Que seria a resposta entre 55 e 64, letra C. Sacado? Era assim que eu faria. E aí, galera, para finalizar a nossa aula, a questão número 8, que diz assim, ó. Vamos lá, rapidão. Para operar uma sopa instantânea, preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece um forno micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2,5 minutos. Considere os calores específicos do vidro e da sopa. São, respectivamente, 0,2 e 1. E que uma caloria vale 4,25 joules. Qual é o percentual aproximado de potência usada pelo micro-ondas efetivamente convertida em calor para o aquecimento? Então, vamos lá. O que é que ele quer aquecer? Ele quer aquecer a sopa. Só que para aquecer a sopa, ele também precisa aquecer a tigela. De quanto? De 6 graus Celsius até 40 graus Celsius. Então, ele está aquecendo a sopa e a tigela de 6 até 40.
Beleza? O calor específico da sopa vale 0,2 e o calor da tigela, peraí, o do vidro vale 0,2 e o da sopa vale 1. Ele ainda falou que uma caloria vale 4,25 joules. Ele quer saber qual é o percentual dessa potência. Então, vamos lá. Primeiro, quanto é de calor para aquecer a sopa? Vamos lá. Vamos aqui. A quantidade de calor para aquecer a sopa vai ser a massa, calor específico e a variação de temperatura. Certo? Então, vamos lá. Qual é a massa de sopa? 500 gramas de água em uma tigela. 500 gramas. Ok? 500 gramas. Vou até colocar a unidade para você ver o negócio. Vezes. Qual é o calor específico da água? 1. Uma caloria por grama e graus Celsius. Perfeito. Vezes. Qual é a variação de temperatura, pessoal? Ele vai aquecer a água. Lembra? Ó, inicial e água era de 6 graus Celsius até 40, lembra? Ele vai aquecer de 6 até 40. Ou seja, qual foi a variação de temperatura? Final, 40 menos a inicial, 6. 40 menos 6, 34 graus Celsius. Veja, eu coloquei as unidades para você ver, ó. Graus Celsius, gramas, ó, tá vendo, ó? A resposta aqui, a quantidade de calor vai estar em calorias, tá? Ó, quanto? 500 vezes 1 vezes 34. Dá quanto? 500 vezes 34. Vamos lá, rapidinho. 500 vezes 34. 17 mil calorias. Olha só, vamos lá. 17 mil calorias. Deixa esse número guardado aqui. Perfeito. Para a tigela, a quantidade de calor para aquecer o vidro é a massa do vidro. Só colocar, ó, massa, calor específico, variação temperatura. Mesma coisa. Então, massa, 300. Calor específico, 0,2, a questão falou. Variação temperatura, 34, do mesmo jeito. Né? De 6 até 40, do mesmo jeito. Qual é a quantidade de calor? 300 vezes 0,2. 300 vezes 0,2 vezes 34. Dá quanto? 2.040. 2.040 calorias. Presta atenção. Ela falou que fez esse aquecimento em 2 minutos e meio. Só que tem um detalhe. A potência é a quantidade total dividido pelo intervalo de tempo. Quanto é a quantidade total? Eu não posso colocar 19.040, porque para achar a potência em watts, é a quantidade total em joules. Watts é a unidade de potência do sistema internacional. A energia tem que estar em joules e o tempo tem que estar em segundos. Então, na hora que eu falo, qual foi a quantidade total? Ah, professor, a quantidade total foi de 19.040 calorias. Presta atenção. Eu não posso colocar 19.040 ali. Por quê? Porque ele falou que cada caloria vale 4,25 joules. Então, se eu multiplicar 19.040 vezes 4,25, eu tenho 80.920 joules. Ah, professor, entendi. Então, eu tenho 80.920 joules. Em quanto tempo? Em 2 minutos e meio. Não foi o que ele falou na questão? Ó, 2,5 minutos. 2 minutos e meio, galera,
correspondem a 150 segundos. Quando você faz essa divisão, você mostra que a potência, ó, ele forneceu essa energia nesse tempo. 80.920 dividido por 150 dá 539. Aproximadamente 540. Vamos colocar aqui, ó, potência. Aproximadamente 540 joules por segundo, ou seja, 540 watts. Galera, a pergunta foi: o forno não era de 800? Se ele só utilizou 540, qual é o percentual aproximado da potência usada efetivamente convertida em calor? É só você pegar 540 e dividir por 800. Eu usei 540 do total que era 800. Isso me dá quanto? 0,67. Ou seja, aproximadamente 67% foi convertido em calor. Letra D. Sacaram? Então, a potência era para ser 800, mas ela só foi efetivamente 540. Quando você faz 800 é 100%. 540 vale quanto? X, você vai ver que X vai ser aproximadamente 66,7%. Resposta letra D. Perguntas? Olha, 18, eu já 18,50, então acabou agora, porque eu fui fazendo aula e questão, aula e questão, aula e questão. Beleza, galera? Show de bola? Mas muito legal, né? Show de bola, valeu, Carlos, é isso aí. Obrigado também pela participação de vocês e tal. A aula vai ficar gravada, aquela galera que não conseguiu assistir tudo pode assistir depois. E é isso. Obrigado. João Batista, para a gravação da aula e depois me manda também um link.